Estamos no ano de 2024. Exploramos mistérios antigos, mistérios que ainda nos fascinam. Um desses mistérios está no livro de Gênesis. É a história de Enoque. Enoque, um homem que andou com Deus. Então, ele se foi, desaparecido. A Bíblia diz que Deus o levou. O que isso significa? Por que Enoque? Junte-se a nós para desvendar o mistério de Enoque. Vamos explorar sua vida, sua fé e seu desaparecimento. Prepare-se para se inspirar. Enoque viveu em um mundo muito parecido com o nosso. O pecado e a corrupção estavam por toda parte. Mesmo assim, Enoque escolheu um caminho diferente. Ele escolheu seguir a Deus. Enoque era diferente. Ele andou com Deus. Ele ouviu a sua voz. A vida de Enoque foi um testemunho de sua fé. A Bíblia diz: Enoque andou com Deus, e já não era, porque Deus o tomou para si. Que mistério! Que promessa! Em um mundo que havia perdido o rumo, Enoque encontrou o seu. Ele andou com Deus, e Deus o levou. Vamos descobrir por quê. Imagine o mundo de Enoque. Um mundo espiralando para a escuridão. O pecado era desenfreado. As pessoas haviam se esquecido de Deus. Elas corriam atrás de prazeres vazios. Seus corações estavam frios. Mas Enoque, ele era diferente. Ele viu a escuridão. Ele sentiu a dor. Ele sabia que esse não era o caminho. Ele não deixaria o mundo defini-lo. Enoque escolheu outro caminho. Um caminho de retidão. Um caminho de fé. Ele decidiu andar com Deus. Em um mundo que se perdia, Enoque encontrou o seu. A vida de Enoque foi um farol, uma luz na escuridão. Ele mostrou ao mundo que existe um caminho melhor, uma vida com Deus no centro. A vida de Enoque não foi fácil. Ele enfrentou tentações. Ele suportou dificuldades. O mundo tentou derrubá-lo, mas Enoque se agarrou à sua fé. Ele sabia que Deus estava com ele. Ele encontrou força em seu relacionamento com o Todo-Poderoso. A vida de Enoque tornou-se um testemunho, prova de que a fé pode superar qualquer obstáculo. Ele viveu de forma diferente. Ele amou incondicionalmente. Ele falou a verdade com ousadia. A vida de Enoque foi uma oração viva, um testemunho do poder de Deus. Ele mostrou ao mundo o que significa realmente viver, andar com Deus, deixar a fé guiar seus passos. A fé inabalável de Enoque o tornou um exemplo brilhante. Enoque não apenas falava sobre Deus. Ele viveu isso. Ele compartilhou sua fé. Ele ensinou seus filhos. Ele orientou outras pessoas. A vida de Enoque teve um efeito cascata. Ele plantou sementes de fé por onde passou. Ele mostrou às pessoas uma nova maneira de viver. Uma vida cheia de propósito. Uma vida cheia de Deus. O legado de Enoque continuou. Ele deixou para trás um exemplo poderoso. Um modelo para se viver uma vida de fé. A história de Enoque nos lembra que uma pessoa pode fazer a diferença. Mesmo em um mundo consumido pela escuridão, uma luz pode brilhar intensamente. A vida de Enoque é um farol, um testemunho do poder transformador da fé. A Bíblia nos diz que Enoque andou com Deus. Mas o que isso significa? Fala de um relacionamento, um laço forjado na confiança e obediência. Imagine Enoque, buscando a presença de Deus diariamente, ouvindo sua voz, compartilhando seu coração, seus medos, suas esperanças. A vida de Enoque foi uma conversa aberta com Deus. Ele não apenas acreditava em Deus, ele o conhecia. Ele experimentou a presença de Deus de maneira tangível. Isso não era religião, era um relacionamento vibrante e vivo. Essa amizade mudou Enoque, moldou seus pensamentos, suas ações, seu próprio ser. Ele se tornou um reflexo do amor e da graça de Deus.
Deus falou com Enoque, não em pronunciamentos estrondosos, mas em suaves sussurros, guiando seus passos, revelando seu coração. Enoque aprendeu os caminhos de Deus. Ele entendeu sua vontade. Ele viu o mundo através dos olhos de Deus e se tornou seu embaixador em um mundo perdido e ferido. Ele não se esquivou de compartilhar a verdade de Deus. Ele desafiou o status quo. Ele chamou as pessoas a se arrependerem de seus maus caminhos e abraçarem uma vida de retidão. A amizade de Enoque com Deus não era um segredo. Era um farol, atraindo outros para a luz. Sua vida foi um testemunho do poder de andar com Deus. A vida na época de Enoque era simples, mas difícil. As pessoas viviam de acordo com os ciclos da natureza, enfrentando desafios diários para sobreviver. Os dias se transformavam em anos, marcados pelas estações e pelo trabalho árduo. Cada estação trazia suas próprias tarefas e dificuldades, mas também suas recompensas. As pessoas conheciam seu lugar, suas rotinas gravadas nos ritmos da terra. O trabalho no campo era uma constante, e todos contribuíam para o bem-estar da comunidade. Enoque, embora diferente, era uma figura familiar. Ele era conhecido por sua sabedoria e por sua profunda conexão com o divino. Sua presença trazia conforto, suas palavras, consolo. Ele era um guia espiritual, alguém a quem todos recorriam em tempos de necessidade. Então, um dia, ele se foi, desaparecido, sem aviso, sem deixar rastros. As pessoas procuraram em todos os lugares, seus corações cheios de confusão e medo. Onde ele poderia estar? A comunidade estava em choque, incapaz de compreender o que havia acontecido. Teria a terra o engolido por inteiro? A ideia parecia absurda, mas o mistério era profundo. Teria ele sido levado por algo sinistro? Os sussurros começaram. Medos antigos e superstições vieram à tona. Alguns falavam de uma luz estranha, um redemoinho que parecia descer dos céus. Fenômenos inexplicáveis que alimentavam a imaginação. Outros contavam histórias de um homem caminhando e, de repente, desaparecendo, como se estivesse entrando no ar. O mistério se aprofundou. Cada relato parecia mais fantástico que o anterior. Enoque, o homem justo, aquele que andou com Deus, havia desaparecido. Sua comunhão com o divino era conhecida por todos. Sua ausência deixou um vazio, um ponto de interrogação gravado nos corações de todos que o conheceram. A comunidade nunca mais seria a mesma sem ele. A Bíblia oferece uma explicação simples, mas profunda. Ela nos conta histórias de fé, mistério e milagres que desafiam nossa compreensão. Enoque andou com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Este é um dos mistérios mais profundos e fascinantes das Escrituras. Ele não morreu, não no sentido convencional. Sua partida foi um evento extraordinário, um testemunho de sua fé inabalável. Ele foi levado, transportado para um reino além da compreensão humana. Um lugar onde a mortalidade se dissolve na eternidade. Imagine Enoque, ainda caminhando, mas não mais em solo terreno. Seus passos agora ecoam em um domínio celestial. Ele está ascendendo, erguido por uma força invisível, uma força que transcende as leis da física e da natureza. Abaixo, o mundo encolhe, sua vida passada se tornando insignificante em comparação com a glória que se desenrola diante dele. Ele vê a terra como um ponto distante, um mero fragmento de sua jornada. Ele atravessa um véu, uma cortina cintilante que separa o físico do espiritual. Este véu é um portal para uma nova existência. O medo dá lugar à exaltação. Seus olhos humanos lutando para compreender a beleza celestial que o cerca. Ele está maravilhado, absorvendo cada detalhe do reino divino. Ele está em casa, na presença do Todo-Poderoso, aquele com quem ele andou em fé, agora face a face. A jornada de Enoque culmina em um encontro divino. O desaparecimento de Enoque não é um fim,
mas um começo glorioso. Um novo capítulo em uma existência eterna, onde a fé encontra sua recompensa. A história de Enoque desafia nossa compreensão sobre a vida e a morte. Ele é uma figura enigmática, mencionada brevemente nas Escrituras, mas com um impacto profundo. Ela sussurra sobre uma realidade além dos nossos sentidos, um reino onde a presença de Deus é tangível, onde o tempo não tem domínio, um lugar onde a eternidade se desenrola diante dos olhos. Ficamos a refletir. Como foi para Enoque essa transição da existência terrena para a vida eterna? Que maravilhas ele contemplou! Que segredos foram revelados? Será que ele viu a face de Deus? Ou ouviu os cânticos dos anjos? A Bíblia não satisfaz totalmente nossa curiosidade. Ela nos dá apenas fragmentos, pedaços de um quebra-cabeça celestial. Ela oferece vislumbres, não descrições detalhadas. Pequenos vislumbres que nos deixam querendo mais, ansiando por uma compreensão mais profunda. Talvez alguns mistérios sejam feitos para inspirar admiração, para nos lembrar dos limites da compreensão humana, para nos lembrar que há coisas além do nosso alcance, além da nossa imaginação. Mas uma coisa é certa: a vida de Enoque e sua partida extraordinária apontam para as possibilidades ilimitadas da fé. Ele nos mostra que a fé pode nos levar a lugares inimagináveis. Ele ousou andar com Deus e, ao fazê-lo, entrou em um destino além da compreensão humana. Um destino que continua a inspirar e intrigar até hoje. Por que Enoque foi levado? Por que poupá-lo da morte, o destino comum de toda a humanidade? A Bíblia não dá uma resposta definitiva. É uma pergunta que ecoa através dos tempos. Talvez tenha sido uma recompensa, um testemunho de sua fé inabalável. A vida de Enoque, um farol em um mundo sombrio, merecia um final especial. Ou talvez tenha sido uma mensagem para o mundo, então e agora. Um vislumbre do destino eterno que aguarda aqueles que andam com Deus. Seu desaparecimento, um poderoso lembrete de que esta vida é temporária. A história de Enoque nos força a confrontar nossa própria mortalidade. Ela nos lembra que nossas escolhas importam, que a maneira como vivemos determina para onde vamos. A história de Enoque não é apenas sobre um homem que andou com Deus. É sobre um Deus que anda conosco. Ele deseja a mesma intimidade, a mesma proximidade com cada um de nós. Ele anseia por sussurrar seu amor em nossos corações, para guiar nossos passos, para revelar seu plano para nossas vidas. A jornada de Enoque é um convite para andar com Deus, assim como ele fez, para experimentar sua presença de maneira tangível, para deixar nossas vidas serem transformadas por seu amor. A história de Enoque é uma promessa de que aqueles que buscam a Deus o encontrarão, que aqueles que andam com ele jamais serão desamparados, que a morte não é o fim, mas um começo glorioso. A história de Enoque ecoa pelos corredores do tempo, um testemunho do poder da fé. Ele viveu de forma diferente. Ele amou mais profundamente. Ele andou com Deus. Seu legado continua vivo, não em monumentos de pedra, mas nos corações daqueles que ele inspirou. Ele nos mostrou uma maneira diferente de viver, uma vida com propósito. A história de Enoque nos lembra que uma pessoa pode fazer a diferença, que mesmo em um mundo envolto em trevas, uma única luz pode brilhar intensamente. Nunca subestime o impacto da sua fé. Que a vida de Enoque seja um farol para nós, um chamado para viver com intenção, para andar com Deus, para deixar um legado de fé para as gerações futuras. A história de Enoque é um convite para sair das sombras e entrar na luz,
para trocar nossos medos pela fé, para abraçar a vida extraordinária que aguarda aqueles que ousam andar com Deus. Não será fácil. Haverá desafios, dúvidas e momentos em que o caminho parecerá obscuro. Mas lembre-se, você não está sozinho. Deus caminha com você, a cada passo do caminho. Abra seu coração para a presença dele. Ouça seus sussurros. Deixe seu amor guiar seus passos. E como Enoque, você descobrirá que andar com Deus é a maior aventura de todas. A jornada o aguarda. Você dará o primeiro passo? Você vai caminhar para a luz?